Fala, fiel torcida! Um grande abraço para você que acompanha o canal do Coringão em Pauta aqui no YouTube. Chegando para mais uma análise pós-jogo. E tá difícil, hein? Tá difícil, hein, fiel? Acabou agora há pouco lá em São Bernardo do Campo. São Bernardo 1, Corinthians 0 no estádio 1º de Maio. Segunda derrota consecutiva do Corinthians no Campeonato Paulista. Tínhamos perdido pro Ituano. Ganhamos o primeiro jogo do Guarani. E perdemos agora esse terceiro jogo jogando fora de casa contra a equipe do São Bernardo. Temos muita coisa para falar, vou tentar resumir aqui nesse vídeo e tentar ser racional. É difícil a gente ser racional nesse momento, a gente é torcedor também, a gente fica realmente preocupado e até puto da vida, né, com o Corinthians, porque a gente queria ver, esperava uma melhora do ano passado para esse ano, mas parece que o ano começa da mesma maneira ou pior do que foi ano passado. Mas analisando friamente, né, galera? Analisando as contratações que foram feitas e as peças que não chegaram, não dava para esperar muita melhora, não dava para esperar muita coisa, né? Não chegaram as peças pro ataque, a peça que chegou pro meio campo que mudaria esse patamar ali do Corinthians não pôde estrear ainda, que é o Garro. Então a gente fica dependendo aí de lampejos de Rojas, do próprio Yuri Alberto, do Romero. E a gente sabe que esses jogadores não vão entregar o que a gente espera. Né? Hoje foi mais uma partida pífia do Rojas. Aliás, ele tem participação decisiva no gol. Ele perde a bola, o contra-ataque sai, o Corinthians desarrumado, o Corinthians toma o gol. E mais uma vez é substituído no intervalo sem fazer nada no campo. Né? Mais uma vez, péssima partida do Matias Rojas. Mas falando do jogo, começando do início, né? O Corinthians começou o jogo com algumas mudanças. O Mano Menezes escalou o Fausto Vera na vaga do Matheus Araújo, promoveu a estreia do Palácios, que jogou na vaga do Hugo, e colocou o Wesley na vaga do Romero. Foram as três mudanças que ele fez das duas primeiras partidas. Então o Corinthians jogou com Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Palácios, Raniel, Fausto Vera, Maicon e Matias Rojas, Wesley e Uri Alberto. Esse foi o time que iniciou. Logo aos 10 minutos, o São Bernardo teve um jogador expulso. O Corinthians ficou com um jogador a mais. Né? O Rojas tomou uma entrada dura do jogador do São Bernardo. O árbitro foi ao VAR e expulsou o jogador do São Bernardo. E o Corinthians ficou com um jogador a mais. E por incrível que pareça, a partir daí parece que o Corinthians piorou no jogo. Né? Piorou. O São Bernardo, 10 minutos depois, consegue abrir o placar em, repito, o erro de passe do Rojas, onde o Corinthians estava todo desarrumado, né, todo no ataque, e o São Bernardo consegue armar um contra-ataque. O Palácio estava lá na frente, o Wesley teve que vir cobrir o Palácios na esquerda, não tem cacuete de marcador o Wesley. Né, o São Bernardo consegue armar a jogada pela direita, faz o cruzamento na área, nas costas do Félix Torres. O outro que também estava lá no ataque, não conseguiu voltar a tempo, era o Fagner. O jogador apareceu sozinho para fazer o gol e abrir o placar para a equipe do São Bernardo. E aí o Corinthians, o Mano Menezes pra mim erra na substituição que ele faz para tentar mudar o jogo. Pra mim é uma substituição que eu não faria. Ele tira o Caetano e coloca o Romero no jogo. A ideia de ficar mais ofensivo, de colocar três atacantes para tentar virar o jogo, eu entendo. Até aí ok. Né? Mas eu não teria tirado o Caetano para puxar o Raniel pra zaga. Porque o Raniel estava sendo uma boa opção. Ele tem jogado bem, é um volante de bom passe que ajuda na criação das jogadas também. E você puxando ele pra zaga, você restringe o futebol dele apenas defender e não ajudar na criação, né? E eu teria tirado o Fausto Vera, que não vinha jogando nada, mais uma partida apagada, mais uma partida realmente muito ruim do Fausto Vera. Jogador que parece completamente disperso, erra alguns passes inacreditáveis, né? Um lançamento que ele foi tentar fazer hoje, realmente mandou a bola completamente errada para fora do campo. Ele erra alguns passes, perde algumas chances ali inacreditáveis. Muito mal o Fausto Vera. Teria tirado o Fausto para colocar o Romero e não tirado o Caetano e passar no Ranieri para defesa. Nisso eu acho que o Mano Menezes errou. E eu tenho evitado criticar o Mano Menezes muito forte nesse início de temporada, porque os jogadores que prometeram a ele não foram dados ainda. Né? As contratações que chegaram são muito mais para o sistema defensivo. E jogadores de criação ali são os mesmos que estavam no passado, com alguns jovens garotos que hoje puderam, né, compor ali o banco, jogadores que venceram a copinha, hoje estavam no banco, né? Breno Bidon, Arthur Souza, o Kaique. Mas são pouquíssimas opções que o Mano tem, mas eu entendo também o torcedor que começa a criticar, pegar no pé do Mano, porque ele pega o time desde o ano passado, começa o ano e não tem muita evolução o time.
Então tem os dois lados. Vamos ponderar que o Mano ainda não recebeu as peças necessárias, mas também eu entendo quem critica o Mano por o Corinthians não ter um padrão tático. Né? O Corinthians não tem um padrão. O Corinthians, a gente não sabe o esquema tático do Corinthians, é um catado em campo. Hoje ele tentou montar ali um losango, né, com o Ranieri sendo esse primeiro volante, com o Maicon saindo mais para um lado, o Fausto Vera para o outro e o Rojas na armação. Não deu certo de novo, mas porque o Fausto Vera tá mal, o Maicon tá mal, o Rojas tá mal faz tempo. Tecnicamente os jogadores estão mal, né? Aí no segundo tempo, né, o Corinthians toma o gol no primeiro tempo, aos 25 minutos, e não consegue criar nada. Da metade pro final, o jogo fica da mesma forma. O São Bernardo consegue, claro, se retrancou, se defendeu, porque tinha a vitória na mão e tem um jogador a menos. E o Corinthians tentando furar ali a retranca, mas sem nada de inspiração, sem qualidade, sem criar muitas chances. E aí fomos pro intervalo. Aliás, antes do intervalo eu tenho que falar, né? Mais uma notícia ruim. Tivemos a notícia boa de que o Palácios estreou e estava jogando bem. Palácios bem no jogo, ele dá uma opção diferente do Hugo, é um jogador mais ofensivo, é um lateral que chega no ataque, que chega no fundo, que tem habilidade, que tem qualidade, pelo que demonstrou. E tinha sido o melhor jogador do Corinthians na primeira etapa. Só que aí no finalzinho ele se machuca, sozinho, parece ter uma lesão no joelho, a gente não sabe ainda a gravidade, e não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. E ele se machuca e tem que sair. Né? No intervalo o Mano troca o Palácios pelo Hugo, além de colocar em campo também o Matheus Araújo na vaga do Matias Rojas, que mais uma vez não jogou nada, né? Além de não jogar nada, parece um jogador indolente, meio preguiçoso ali, que me deixa realmente muito nervoso as atuações do Rojas. O Matheus Araújo entra, mas o segundo tempo do Corinthians foi mais do mesmo. O Corinthians tentou muito chegar na base do abafa, né? Cruzamentos para a área, teve uma grande chance com o Ranieri ali de cabeça, que ele acabou indo para a área, tocando de cabeça, o goleiro fez uma grande defesa no rebote, o Matheus Araújo isola. Mas pouquíssimas chances. Né? No segundo tempo, inclusive, o Mano faz um esquema mais ofensivo, deixa o Hugo compor uma linha de 3 zagueiros ao lado do Ranieri e do Félix Torres e o resto todo mundo pra frente, né? O Fagner virou um ponta direita, né? O Romero vai pro meio para ficar como centroavante ao lado do Yuri Alberto, e você abre nas pontas e ali o Wesley de um lado, depois ele coloca o Mosquito para ficar do outro lado ajudando o Fagner na direita, Matheus Araújo armando por dentro e o Maicon, né? Ficou mais ou menos ali só 2 jogadores no meio e o resto do mundo ali pro ataque. Não funcionou, o Corinthians errando demais, errando passes simples. E é isso, gente. E a vitória do São Bernardo foi justa. Eu não quero aqui ser o profeta do apocalipse, não quero aqui achar que tem terra arrasada. É o início de temporada, é muito início ainda. O Augusto promete trazer mais peças, até teve a polêmica do Cássio no último meio de semana, quando o Cássio fala que precisa de jogador, precisa de contratação. O Augusto e o Rubão prometem ao Cássio que eles vão dar essas contratações que o Corinthians necessita. Parece que o Pedro Raul vai chegar, também é uma incógnita, um jogador que não me empolga, né? Mas vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer. E aí eu pergunto para vocês, quero muito saber a opinião de vocês. Terça-feira tem o São Paulo, né? E já começa um clássico, né? Logo no início de temporada, um jogo realmente onde é muito importante, apesar de ser início de temporada, é um jogo que a torcida do Corinthians jamais vai aceitar perder. É um jogo em casa, o Corinthians nunca perdeu para o São Paulo na Neoquímica Arena, por um grande rival, né? São 10 anos de tabu. É um clássico, um jogo que é um campeonato à parte, um jogo importante, e o Corinthians vai ter que tirar forças, não sei de onde, para evoluir esse time e tentar essa vitória na terça-feira. É claro que a torcida do Corinthians vai apoiar bastante, mas já tivemos os gritos aí hoje, né? É terça-feira é guerra, e a gente espera que os jogadores tenham pelo menos brio para poder chegar na terça-feira e reverter essa situação, porque hoje até isso faltou. Achei alguns jogadores muito apagados, dispersos do jogo. Caso do Fausto Vera, caso do Matias Rojas, o próprio Yuri Alberto, o Maicon. Jogadores que demonstram realmente uma falta de até de vontade de jogar. E isso deixa a gente muito bravo e muito nervoso realmente com esse time do Corinthians. O próprio Maicon falou na entrevista no pós-jogo que ele se sente envergonhado porque o Corinthians, mesmo com um jogador a mais, tomou contra-ataque, não soube controlar o jogo. Então é difícil, gente. Espero que a gente possa melhorar para terça-feira e conseguir vencer o clássico, mas preocupa. O início de temporada do Corinthians preocupa demais. Eu quero muito saber a sua opinião. Você que acompanha o canal do Coringão em Pauta, comente aí, se inscreve no canal, dá o like, acompanha a gente, porque vai ter muito conteúdo de Corinthians aqui no Coringão em Pauta. Valeu, galera. Um grande abraço. Saudações corintianas. Esse é o Coringão em Pauta, feito por corintianos para corintianos. Até a próxima.